Desejo aos irmãos e amigos uma manhã abençoada, uma tarde abençoada e uma noite abençoada. Meu nome é Sônia Costa, eu trabalho com Jocum Manaus e eu quero fazer um convite para você fazer parte do meu canal do YouTube Missionária Sônia Costa. E convidar você também para compartilhar com outras pessoas, para você dar um like em cada vídeo que você ouvir e comentar, caso você esteja sendo bênção para a sua vida. Então, que o Senhor te abençoe nesse dia e para mim será uma honra ter você como parte do meu canal no YouTube. Agora eu quero compartilhar com os irmãos Isaías, capítulo 50, e o versículo 10, que diz: Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Vamos orar? Paizinho, nós te louvamos, obrigada por esse dia, obrigada pelas tuas misericórdias que se renovaram nessa manhã e ela é a causa de não sermos consumidos. Obrigada porque podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. A nossa gratidão ao fôlego de vida em nós, a nossa família, Senhor. Te pedimos, Senhor, continua falando ao nosso coração através dessa palavra, no nome de Jesus. Amém? Então, irmã, ele diz: quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no Senhor seu Deus e firme-se sobre o seu Deus. Então, irmãos, em qualquer situação ou circunstância, nós temos que confiar no Senhor. E ele faz uma pergunta: quem há entre vós? Porque muitas vezes o que nos fazem fazer loucura é a falta de confiança no Senhor. A gente olha para as circunstâncias que estão ao nosso redor e ela parece contrária a tudo que nós cremos e a tudo que nós vemos. E aí nós temos medo e muitas vezes, sem se dar conta, nós estamos dizendo para o Senhor: oh, você não está vendo, você não está fazendo, então eu vou fazer. Eu vou na minha força, no meu esforço e eu vou conseguir. E aí é quando nós fazemos um monte de besteira, porque nem sempre aquilo que parece é, principalmente dentro do contexto do texto que nós estamos falando. Quando nós estamos diante de circunstâncias, de situações difíceis, quando parece que não tem luz nenhuma, a gente acreditar que Deus está conosco e que Ele nunca se apartou de nós. É somente a nossa confiança de saber quem Deus é que vai nos fazer esperar nele, confiar nele e depender dele. Porque muitas vezes somos afrontados, somos caluniados, somos amedrontados, mas nós temos que confiar no Senhor. Ele diz: quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no Senhor seu Deus. As coisas estão difíceis? Não tem luz nenhuma, você não consegue enxergar a luz, não está conseguindo enxergar o caminho, aí você tem medo do que tem lá na frente, porque você não consegue enxergar. Então é isso que a Bíblia diz. E confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Outro dia eu estava compartilhando com a minha irmã, falando do tempo que eu trabalhei lá no Rio Cunhuá, na comunidade Canaã. A nossa casa era uma casa de madeira, que não tinha porta que eu digo assim, só tinha o lugar da porta para colocar a porta,
e a gente colocava os lençóis de dormir, e na frente era um rio que passava barco, e qualquer pessoa podia descer e entrar dentro da nossa casa, porque não tinha proteção, humanamente falando, nenhuma. E o Senhor nunca permitiu que entrasse uma onça, que entrasse um homem que nos fizesse mal, que entrasse uma pessoa ruim, que cobras venenosas, que era o que tinha muito, nos entrasse e subisse na nossa casa e nos alcançasse. Nós dormíamos de rede, era apenas eu e outra missionária. Mas eu posso dizer, passamos 6 meses na comunidade. Até hoje, quando eu penso, parece que foi 6 ou 16 anos. De tão difícil, de tanta luta, de tão palpável era a presença de Satanás tentando nos amedrontarmos e nos tirar do foco daquilo que Deus tinha nos levado para fazer. Irmão, quando as coisas estavam difíceis, nós confiávamos no Senhor. Eu lembro que um dia eu estava com Lucília, ela tocando na beira do rio, e chegou uma hora que ela começou a entrar na presença de Deus, e eu achei melhor deixar ela com Deus sozinha naquele lugar, e fui para casa para ter meu tempo só com Deus também. E quando nós íamos passando no caminho, tinha um pé de cajueiro na frente de uma congregação que tinha lá. E esse pé de cajueiro, Satanás se materializou na figura do filho de seu Luci. E quando ele estava com uma calça jeans e uma blusa do Flamengo, quando eu cheguei perto, sumiu. Lupi, o que é que tu estás fazendo aí? E ele sumiu, aquela presença diabólica, ruim. Entrei em casa, os lençóis tentando segurar, e eu comecei a ler a Bíblia. De repente, irmão, veio um vento que estava para apagar a lamparina, e eu tentando ler, e aquela ventania, você sentia a presença maligna e o diabo tentando nos amedrontar, naquela situação ali, me amedrontar e não me deixar ler. E eu acho que foi ali onde eu desenvolvi um problema sério de visão, porque eu li a Bíblia, eu não queria mais parar de ler. Porque ou a gente conhecia o Senhor, ou nós seríamos consumidos pela opressão e pressão do inimigo naquele lugar. Tinha hora que ele tomava forma, que você sentia que aqueles assopros, aqueles ventos, aquela coisa diabólica, que você tinha que ter autoridade para desfazer as obras das trevas e continuar firme, crendo que aquele que nos guarda não dorme. Quando eu descobri essa verdade, que aquele que nos guarda não dorme, como isso me ajuda diante de circunstâncias que parecem trevas, que parece que o inimigo vai invadir a tua casa, a tua vida, a tua família. O Espírito Santo me lembra, aquele que te guarda não dorme. Eu sempre, quando vamos orar à noite antes de dormir, eu e minha irmã, sempre vem à minha memória, o mesmo Deus que me guarda durante o dia é o mesmo Deus que pode me guardar durante a noite. Não existe um Deus que pode me guardar durante o dia, que ele é mais fraco, e um outro Deus que é mais forte, que pode me guardar do terror noturno. O mesmo Deus poderoso que me guarda durante o dia é o mesmo Deus que pode nos guardar durante a noite. Então, irmãos, ainda que quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no Senhor e firme-se sobre o seu Deus, porque somente Ele pode nos livrar de todo o mal. Nessa mesma casa, um dia eu precisava descer para fazer minhas necessidades, e uma voz falou no meu coração, não desce. E eu com a lamparina, mas o vento soprando a lamparina ia para lá e para cá, e eu vi alguma coisa que parecia um galho de árvore, mas eu não sentia paz de descer, e eu precisava descer. E aquela voz me dizia, não desce. E aí eu não desci e voltei. E depois nós chamamos o
o filho do Senhor lá para ver se tinha alguma coisa. Ele disse: sou missionária, é uma cobra muito venenosa. Não desça não. Deus já tinha me dito, eu não sabia o que era, mas eu não desci. Só que, irmãos, é tão forte. Quando ele diz ainda que não tenha luz nenhuma, eu não conseguia ver mesmo com aquela lamparina. Mas o que impedia daquela cobra subir naquela escadinha e subir, que era 2 pau assim, e 2 tariscas no meio, uma escada que os meninos fizeram pra gente subir, porque as casas ela é tudo altas, são altas em cima das madeiras. O que é que impedia aquela cobra de subir? Somente o Senhor, porque aquele que nos guarda durante o dia é o mesmo que nos guarda durante a noite. E quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Quando tudo parece difícil e parece não ter saída, firme-se no Senhor, seu Deus. Confie no Senhor, porque aquele que nos guarda, ele não dorme nem de dia nem de noite. Ele não se cansa, ele não se fadiga e ele não desiste de nós. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, que a tua palavra crie em nós uma confiança inabalável num Deus todo-poderoso, aquele que nos guarda, que não dorme. Senhor, aquele que não tem gigante que esteja acima dele, que seja intransponível. Há um Deus poderoso o suficiente para nos guardar em qualquer circunstância, ainda que não tenha luz nenhuma. Nós confiaremos no Senhor, nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde ricamente e abundantemente. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, Missionária Sônia Costa. Que o Senhor te abençoe e te guarde grandemente nessa quarta-feira. Amém?